Então, gente, começando mais uma aula aí, né? Fiquei bastante tempo aí sem postar aula, né? Tava resolvendo outros assuntos aí, mas vou voltar a continuar a postar aula. E a próxima aula aqui vai ser constitucional, né? Vamos pegar uma parte constitucional e pegar também direito administrativo, até porque a prova do INSS está aí. E alguns concursos aí, né? Jurídicos do TRF, TRT e também alguns policiais de outros estados. Então tá aqui, né, curso jurídico, policial e OAB, né, direito constitucional, poder originário, derivado e decorrente. Então o poder constituinte, né, é a manifestação soberana do que? Da suprema vontade política de um povo, social e juridicamente organizado. Então, poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo. A doutrina aponta a ideia de um poder constituinte com a do surgimento de quê? De uma Constituição escrita. Então a doutrina ela adota que se tem poder constituinte, tem uma Constituição escrita. Visando o quê? A limitação do poder estatal, né? Porque os nossos representantes não podem fazer o que quiser, precisam ter legitimidade para fazer tais coisas, e a preservação dos direitos e garantias individuais de cada indivíduo, de cada cidadão. Então eles não podem tocar nisso. Então, a doutrina aponta a ideia do poder constituinte quando o surgimento de uma Constituição escrita, né, visando a limitação de quê? Visando a limitação do poder estatal e a preservação dos direitos e garantias individuais. O poder de elaborar ou atualizar uma Constituição é o poder de instituição ou reforma da Constituição de uma Constituição estadual ou federal. A titularidade do poder constituinte pertence ao povo. Então, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo, pois o Estado decorre de quê? De uma soberania popular. Então, a titularidade do poder constituinte, ela pertence ao povo. Porque o Estado, ele decorre da soberania popular, cujo conceito é o quê? É o mais abrangente do que o da nação. Então, assim, a vontade constituinte é a vontade do povo. Então, a vontade do povo é a vontade constituinte. E expressa por meio de quem? Dos seus representantes. Então, a vontade constituinte é a vontade do povo. A vontade constituinte é a vontade do povo, expressa por meio de seus representantes. Então, segundo Manuel Filho, o povo pode ser reconhecido como titular do poder constituinte. Então, o povo ele pode ser conhecido como titular do poder constituinte. Quem é o titular do poder constituinte? O povo. Mas não é jamais quem exerce. Então, quem exerce o poder constituinte é quem? É os seus representantes. Então, o povo ele é reconhecido como titular do poder constituinte, mas quem exerce são seus representantes. Assim, distingue-se a titularidade e o exercício do poder constituinte. Então, quem tem a titularidade? O povo. E o exercício? Os seus representantes. Sendo titular o povo e o exercente aquele que, em nome do povo, cria o Estado, editando a nova Constituição. Poder constituinte originário. Vamos ao poder constituinte originário. O poder constituinte originário estabelece a constituição de um novo Estado. Então, o poder constituinte originário. Já está falando, né? Constituinte originário. Então, teve origem. Então, constituiu origem de um novo Estado, organizando, criando os poderes destinados a reger os interesses de quem? De uma comunidade, de uma coletividade, né? De uma sociedade. Então, haverá poder constituinte no surgimento de uma primeira Constituição. Então, a primeira Constituição ela é surgida por quem? Pelo poder constituinte originário. Então, haverá poder constituinte originário no surgimento da primeira Constituição, quanto na elaboração de qualquer Constituição posterior. Forma de expressão do poder constituinte originário. Quais são as formas que o poder constituinte originário pode se expressar? Então, inexiste uma forma prefixada. Não existe essa forma, tem que ser assim. Então, não existe isso. Então, uma vez que apresenta as características de quê? Incondicionado. Por quê? Não é condicionado a nada e é ilimitado. Não se limita a nada. Então, o poder constituinte originário ele é incondicionado, inicial e ilimitado.
Beleza? Então, mas pela análise histórica podemos apontar duas possibilidades de formas básicas, né, de expressão do poder constituinte, como se originou, como pela Assembleia Nacional Constituinte e pelo movimento revolucionário, pela outorga. Então, assim, as duas formas básicas de expressão do poder constituinte, né, outorga e Assembleia Nacional Constituinte, né, a Convenção. Então, outorga e Assembleia Nacional Constituinte, que é a Convenção. A outorga é o estabelecimento da Constituição por declaração unilateral de quem? Do agente revolucionário, né? Que autolimita seu poder, é aquele cara que acha que manda tudo, centraliza tudo, né? Então tá aí, né, a Constituição de 24, em 1937, e o Ato Institucional número 1. Então a Assembleia Nacional Constituinte, também denominada de Convenção, nasce da deliberação da representação popular. Então a Convenção, né, a Assembleia Nacional Constituinte, ela nasce pela deliberação da representação popular, devidamente convocada pelo agente revolucionário para estabelecer o texto organizado e limitativo de poder. Poder constituinte originário, né? Vamos a ele. Então a titularidade pertence a quem? Ao povo. A titularidade do poder constituinte originário pertence ao povo. Então a originarialidade cria e organiza os poderes destinados a reger os interesses de uma sociedade. Então essa origem, ela cria, ela organiza os poderes destinados a reger os interesses de uma sociedade. Ela não deriva de outro poder constituinte. Ela não sofre qualquer limite e não se subordina a nenhuma condição. Então ela é inicial, ela é incondicionada e ela é ilimitada. O poder constituinte originário é a Constituição. Ocorre com o surgimento da primeira Constituição e também na elaboração de qualquer outra que venha depois. Ocorre com o surgimento da primeira Constituição e também na elaboração de qualquer outra que venha depois. O poder constituinte, ele é permanente. Então o poder constituinte, ele é permanente. Ele não desaparece com a realização de sua obra, né? Ou seja, com a elaboração de uma nova Constituição. Então o poder constituinte, ele é permanente. Ele não esgota a sua titularidade, que permanece o quê? Latente, né? Através de uma nova Assembleia Constituinte ou um ato revolucionário ou de uma outra forma. Então tá aí uma esqueminha, né, em relação ao poder constituinte originário, né? Temos aí a instituição, né? É a criação de uma nova Constituição, né? É a criação de uma Constituição nova, né? Reformador, né? É uma modificação em uma Constituição existente, né? Ela modifica uma Constituição existente, o reformador. E nós temos a origem, né? Ela é federal, federada ou estadual. Então o objeto, ela pode ser de instituição ou ela pode ser reformador. E a origem, federal, federado ou estadual. O esqueminha tático aí, né? Em relação à classificação do poder constituinte. O poder constituinte, ele pode ser originário ou ele pode ser derivado. Dentre o poder constituinte derivado, nós temos algumas... podemos fazer algum desmembramento aí, né? Então o poder constituinte derivado, ele pode ser o quê? Reformador e decorrente. Então o poder constituinte derivado, ele pode ser reformador, ele também pode ser decorrente. O reformador, nós temos a emenda, né? A revisão. Então o reformador é pela emenda, pela revisão. Com base o quê? Com base federal. E o poder constituinte derivado decorrente, ele tem base estadual, né? Ele é institucionalizador e também na reforma estadual. Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele pode ser institucionalizador e com a reforma estadual. Então, vamos cada uma dessas características do poder, né? Constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário tem como objeto a instituição da Constituição Federal, né? A origem, né? Então, tem como objeto a instituição da Constituição Federal, a origem. Então, o poder constituinte derivado reformador, que é através da emenda ou da revisão, é o poder de reforma da Constituição Federal, né? É o poder de reforma da Constituição Federal. Poder constituinte derivado reformador, pela emenda ou pela revisão. Beleza. E tem como objeto o quê? A reforma. E a origem? O federal. Poder constituinte derivado decorrente institucionalizador. Então, poder constituinte derivado decorrente institucionalizador
é o objeto da Constituição Estadual, né? Por onde ela é criada, né? Tem como origem a Constituição Estadual, é por onde ela é criada, a Constituição Estadual. Poder constituinte derivado decorrente institucionalizador. E o poder constituinte derivado decorrente reformador estadual, ela reforma a Constituição Estadual, né? É por onde a Constituição Estadual é reformada. Características do poder constituinte originário, vamos a ela. Então, quais são as características do poder constituinte originário? O poder constituinte originário ele é inicial, ele é autônomo, né? Ou seja, ilimitado, e também incondicionado. Então, inicial não se fundamenta em nenhum outro, né? É o início de uma nova ordem jurídica, né? Autônomo e ilimitado, né? Não está limitado pelo direito anterior, não tendo que respeitar os limites postos pelo direito positivo anterior, né? Ele não está limitado a nenhum direito anterior. E o incondicionado, né? Não está sujeito a qualquer forma prefixada, né? Pré-definida, né? Ele não é condicionado a nada para a manifestação de suas vontades, e as formas são livres. Não tem uma ordem formal de procedimento, então a sua forma ela é livre. Não tem ela que seguir qualquer procedimento denominado para realizar sua obra de constitucionalização. Pode ser por assembleia, por outorga ou por qualquer outra forma. Beleza? Então o poder constituinte é um poder inicial, incondicionado e ilimitado. Então o poder constituinte originário é um poder o quê? Ilimitado, né? E não sofre controle, né? Ele não tem um controle de constitucionalidade, o poder constituinte originário. Ao contrário do poder constituinte derivado, né? O poder constituinte derivado não, ele deve obedecer limites, né? Ele está sujeito ao controle de constitucionalidade. Então o poder constituinte reformador, ele manifesta-se por meio de quê? De emendas constitucionais. Então o poder constituinte reformador, ele manifesta-se através de emendas constitucionais que alteram o conteúdo escrito da Constituição, né? Então o poder constituinte reformador manifesta por meio de emendas constitucionais. Poder constituinte derivado está inserido na própria Constituição, né? Decorre de uma regra jurídica de autenticidade constitucional. Portanto, conhece limitações constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade. Então, o poder constituinte derivado ele está inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de autenticidade constitucional. Portanto, conhece limitações, né, constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade. Poder constituinte derivado apresenta as características. Então, quais são as características do poder constituinte derivado? Ele é derivado, ele é subordinado e ele é condicionado. Derivado porque retira suas forças do poder constituinte originário. Subordinado porque se encontra limitado às normas expressas e implícitas do texto constitucional, né? As quais não poderá contrariar sob o quê? Sob o controle de inconstitucionalidade. E o condicionado porque seu exercício deve seguir o quê? As regras previamente estabelecidas no texto da Constituição Federal. Então ele é condicionado à Constituição Federal. Espécies de poder constituinte derivado. Quais são as espécies do poder constituinte derivado? Então, o poder constituinte derivado se divide em poder constituinte reformador e decorrente. É o poder constituinte derivado. Se subdivide em poder constituinte reformador e decorrente. O poder constituinte derivado reformador, denominado pela parte da doutrina de competência reformadora, consiste em quê? Na possibilidade de alterar-se o texto constitucional. Então, é a possibilidade de alterar o texto constitucional. É o poder constituinte derivado reformador. Ele pode alterar o texto constitucional, respeitando o quê? A regulamentação especial prevista na própria Constituição. E será exercido por determinados órgãos com caráter representativo, né? No Brasil, pelo Congresso Nacional. Então, o poder constituinte derivado decorrente, por sua vez, então, poder constituinte derivado decorrente, consiste na possibilidade que os Estados-membros têm, em virtude de sua autonomia política e administrativa, vamos apagar essa besteira aqui,
autonomia político-administrativa, de quê? De se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras limitativas estabelecidas pela Constituição Federal. Então, o poder constituinte derivado decorrente, por sua vez, consiste na possibilidade de que os Estados-membros tenham, em virtude da sua autonomia político-administrativa, de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais. Beleza. Sempre respeitando as regras limitativas, estabelecidas pela Constituição Federal. Ele é limitado e ele é condicionado. O poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, Então tá aí o poder constituinte originário. É aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior, com a ordem jurídica precedente, anterior. E o poder constituinte derivado, ele é limitado. Então tá aqui, poder constituinte derivado, ele é o quê? Ele é limitado, condicionado e secundário. Ao contrário do seu criador, que é o quê? Quem é o criador? Poder constituinte originário. Ele é ilimitado, incondicionado e inicial. Então, o poder constituinte derivado, ele é limitado, ele é condicionado e é secundário. Já o poder constituinte originário, ele é ilimitado, incondicionado e inicial. O derivado deve obedecer às regras colocadas e impostas pelo poder originário. O STF, o entendimento do STF e da grande maioria da doutrina é que não pode haver controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias. Então isso aqui é importante, Entendimento do STF é que o quê? Não pode haver controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Por quê? Se ela nasceu, por que vai ter um controle de constitucionalidade, Se ela nasceu. E sim da derivada, e não da originária. Assim não seria possível falar em normas constitucionais inconstitucionais. Poder constituinte derivado reformador. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele tem a capacidade de modificar. Ele tem a capacidade de modificar a Constituição. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele tem a capacidade de modificar a Constituição por meio de um procedimento específico estabelecido pelo originário, através de um procedimento específico estabelecido pelo poder constituinte originário. O poder constituinte derivado decorrente, assim reformador, pode ser derivado do originário e por ele criado, é jurídico. Poder derivado revisor. Poder derivado revisor. Como reformador e decorrente, o fruto do trabalho de criação do originário, estando a ele vinculado. Então, o poder derivado revisor, como reformador e decorrente, é o fruto do trabalho de criação do originário, estando a ele vinculado. E o reformador é ainda um poder condicionado e limitado às regras instituídas pelo poder constituinte originário. Poder de fazer as emendas na Constituição, tendo limites para fazer essas emendas, reformando a Constituição para resolver e dar uma solução ao problema que surgiu. Então, o poder constituinte reformador é um poder de fazer as emendas na Constituição, tendo limites para fazer essas emendas, reformando a Constituição para resolver e dar solução ao problema que surgiu. O poder constituinte derivado revisor ou revisional, depois de 5 anos, depois de feita a Constituição no Congresso Nacional. O poder constituinte derivado revisor, revisional, depois de 5 anos de feita a Constituição, Então, como poderia ser usado o poder constituinte derivado revisor ou revisional? Depois de 5 anos da data feita a Constituição no Congresso Nacional. Ou seja, em 1988, a nossa Constituição Federal de 1988, depois de 5 anos, 89, 88, 89, 90, 91, 92,
é feito um poder constituinte derivado revisor revisional. Difuso. Mudar a interpretação de acordo com a nossa realidade. Então, o poder difuso é mudar a interpretação de acordo com a nossa realidade. Então, não é mudar o texto, e sim mudar o quê? A interpretação de acordo com a nossa realidade. Não é formal, e sim uma nova realidade, né? Vai acompanhando, né, a nova realidade, né, da nossa sociedade, mudando a interpretação e não o texto de lei. Mudanças propostas por constituinte derivado reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Então, mudanças propostas pelo constituinte derivado reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Ao controle de constitucionalidade. Então, as mudanças propostas, né, pelo constituinte derivado reformador, elas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, o que não acontece no poder constituinte originário. Sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas, né? Então, as normas ali propostas, elas não podem o quê? Não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição. Tratados internacionais vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito grande. Para você que gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.